Irmãos e amigos, algumas pessoas têm criticado os crentes pentecostais por causa do uso constante do poder do sangue de Jesus. É bem verdade que alguns utilizam de maneira muito inadequada, muito errada. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Associar a prática de alguns cristãos ou de alguns evangélicos e generalizar dizendo que uma igreja ensina e faz dessa forma é um pensamento muito tendencioso. O poder do sangue de Jesus está em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre o poder do sangue de Jesus. Aquele cordeiro que estava ali no monte do sacrifício, quando Abraão foi impedido pelo anjo de sacrificar o seu filho, após Deus pedir que o sacrificasse, e quando o mesmo ia sacrificá-lo, ele foi impedido, porque Deus viu que ele realmente confiava em Deus, e aí o Senhor mostrou para ele um cordeiro que estava amarrado entre as pontas. Ali apontava para o que Cristo Jesus ia fazer no futuro, e o sangue ali foi derramado. Quando Adão pecou, juntamente com Eva, eles cobriram o seu corpo, cobriram os seus corpos com folhas. Mas diz a Bíblia que o Senhor cobriu eles com peles de animais. Para isso, um animal teve que ser sacrificado, o sangue teve que ser derramado. Diz a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 19, que eles venceram com o sangue. Que sangue? O sangue do Cordeiro. Também sobre a história daquela meretriz, aquela meretriz lá da cidade de Jericó, quando Josué foi com Caleb, protegido, escondido por Raabe, aquela meretriz. O acordo, a aliança que eles fizeram com Raabe foi a seguinte: quando Deus começasse a destruir a cidade de Jericó, derrubar os muros de Jericó, Raabe teria que colocar um cordão de escarlate na sua janela, e aí seria o sinal para que não fosse destruída. Os soldados judeus não poderiam também tocar nem nela e nem em quem estava naquela casa. Todos nós sabemos também sobre o anjo da morte que passou no Egito, e que Deus havia instituído que toda a família matasse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, tá certo? E que o sangue daquele cordeiro fosse aspergido sobre os umbrais da porta, para quando o anjo da morte chegasse e visse na porta o sangue, ele não entraria e não haveria morte. Gente, dizer que é mantra ou que é errado o crente clamar o sangue de Jesus é uma mensagem muito inadequada. Apesar da Bíblia não nos ensinar de que devemos clamar o sangue de Jesus, mas nós temos visto vários testemunhos de irmãos que em momentos difíceis clamaram pelo sangue de Cristo. Vários hinos da nossa harpa cristã, do cantor cristão e de várias outras igrejas falam sobre o poder do sangue de Jesus. Então, associar isto como algo inadequado, como herético, dizer que não podemos clamar o sangue de Jesus, isto é incoerente com a Bíblia. Mas a Bíblia não nos ensina para nós clamarmos o sangue de Jesus. A Bíblia também não nos ensina que é proibido fumar. E nós não fumamos. Por quê? Porque os princípios bíblicos nos ensinam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
e várias outras coisas que nós não praticamos, mesmo que não esteja escrito literariamente ou escrituristicamente na Bíblia, é proibido fazer isso, nós não fazemos, por causa dos princípios. Do mesmo jeito, a Bíblia não nos ensina a clamar pelo poder do sangue de Jesus, mas também não proíbe. É bem verdade que alguns falam aleatoriamente qualquer coisa, vê um gato, vê uma encruzilhada, ou seja, vê uma oferenda, e aí clama o sangue de Jesus. Claro, aí é tomar o nome do Senhor em vão. O que fazer então? Deixe na consciência de cada um. O que a Bíblia não ensina a fazer, mas também não proíbe fazer, aí nós vamos para os princípios bíblicos. Se nos princípios bíblicos nos autoriza, mesmo que não ordena, nós podemos clamar sim pelo poder do sangue